Olá a todos e sejam bem-vindos a um novo episódio do Diário do Investidor e hoje vamos falar sobre a semana 39 de 15 a 19 de setembro. Temos aqui 4 notícias que são para mim as notícias mais importantes da semana. Duas delas têm a ver com a China, uma delas com o Trump e outra com a Fed, que então alterou a taxa de juro. Bem, mas começando por uma que eu acho que é uma notícia até bastante interessante, bastante curiosa e que abre um longo debate sobre se faz sentido ou não, que é o Trump quer acabar com os relatórios trimestrais das empresas. Eu vou explicar o porquê dele o querer fazer, vou explicar também qual é a solução dele e como é que isso nos pode impactar como investidores de retalho, ou seja, investidores pequenos. Depois também a China acusou a Nvidia de violar leis anti-monopólio. Vamos entender aqui um bocadinho o que é que aconteceu, entender se isto é mais uma jogada política, se é mais uma jogada estratégica em termos de negócios por parte da China, e como é que isto pode impactar o futuro da empresa. Depois também uma notícia muito interessante e que não sei porquê acabou por passar um bocado debaixo do radar, foi a China decidiu não julgar a Alphabet no caso do Android. Eles tinham também um caso pendente no mercado chinês, que é um mercado muito importante para o Android. E apenas o Financial Times falou sobre esta notícia e acho que é realmente muito importante, principalmente para os investidores da empresa como eu. Depois a Fed cortou os juros em 0,25, foi a notícia mais esperada da semana, era uma notícia que já era aguardada, já estava um bocado precificada no mercado, não foi nenhuma novidade, foi simplesmente uma validação do que nós já achávamos que ia acontecer. Agora, vamos então falar sobre esta notícia que é realmente interessante, porque o Trump já tinha falado sobre isto no seu primeiro mandato. Ele já queria ter acabado com os relatórios das empresas de forma trimestral. O que é que isto quer dizer? Quando eu até já falei anteriormente dos resultados da Oracle, dos resultados da Adobe, e isso são então os Quarterly Earnings Reports, ou seja, que diz basicamente as grandes informações, as principais informações trimestrais de uma empresa. Normalmente o lucro por ação, faturação e a previsão futura de como será o próximo trimestre ou o próximo período mais longa em termos estratégicos da empresa. Ou seja, nós neste momento estamos a receber informação trimestral. Nós recebemos uma informação de 3 em 3 meses. E o Trump quer acabar com isso. A solução que ele pretende é que as empresas deixem de ser obrigadas a reportar de 3 em 3 meses e passem a fazê-lo de 6 em 6 meses, ou seja, bianual. O que alarga muito aqui o período de relatórios das empresas. E aqui qual é a grande justificação por parte de Trump? O que Trump diz é que isto vai poupar imensos custos às empresas, ter que estar, em vez de relatar de 3 em 3, fazer de 6 em 6, e também vai fazer com que as empresas se possam focar mais no longo prazo e não apenas em estratégias de curto prazo, investimentos de curto prazo, para que o próximo trimestre seja melhor do que o anterior foi, para que então as ações subam, para que o mercado valorize. E esta é basicamente a teoria toda por trás do que Trump falou. Agora, qual é que foi a reação da SEC, que é basicamente a entidade que realmente regula este tipo de situações nos Estados Unidos? Eles disseram que vão avaliar a proposta e já estão a dar prioridade à mesma, depois de ele ter anunciado isto. A SEC diz que já está a dar prioridade e que já está a avançar com o assunto. A grande questão aqui é que esta decisão não tem que passar pelo Congresso. Esta é a grande mudança na maior parte de todas as coisas que acontecem à volta do Trump, que tem que passar pelo Congresso. Aqui não tem. Basta ter uma maioria na SEC, que atualmente tem 3 versus 1 republicanos, ou seja, tem 3 republicanos e 1 democrata. O que é que isto quer dizer? Tendo a maioria, à partida isto será favorável a Trump, porque ele é republicano, e então, tendo 3 republicanos e 1 democrata, facilitará que o que Trump quer avance então para a SEC. Se isto realmente for aprovado, isto pode demorar entre 6 meses a 1 ano a ser implementado. Mas isto não foi só falado por
Trump no anterior mandato que ele teve. Isto é uma questão que já se vem a arrastar há muito tempo por parte de outras pessoas até bastante conhecidas no mercado. Em 2018, Warren Buffett, um dos melhores investidores de sempre, e Jamie Dimon, que é o CEO da JP Morgan Chase, que é o maior banco do mundo, em 2018 já falavam sobre este tema e eles defenderam que pelo menos se eliminasse a guidance. O que é a guidance? É basicamente as previsões que uma empresa dá nesses tais relatórios, ou seja, uma empresa tem então, primeiro de tudo, tem o que os analistas acham que serão os números da empresa, depois tem os números que realmente foram reais nesse trimestre e depois tem a previsão que a empresa dá para o futuro. E isso é chamado guidance, essa previsão. E neste caso, eles não falaram, Buffett e Dimon não falaram que queriam eliminar os relatórios de 3 em 3 meses. A única coisa que eles disseram é que não faz sentido as empresas darem o chamado guidance. E aí eu até não deixo de concordar. Guidance é sempre uma estimativa. Muitas empresas têm excelentes relatórios e só porque a guidance é inferior ao que seria esperado, ou seja, tem previsões inferiores do que o que tem agora, a ação vai descer, mesmo ela tendo apresentado excelentes resultados agora. Por isso eu não discordo com esta ideia. Agora, há aqui dois pesos da balança, que é, há várias pessoas que são a favor e há várias pessoas que são contra esta mudança de passar de ser trimestral para bianual. E quais são os pontos a favor? Neste caso, a mudança seria favorável porque as empresas teriam menos foco no curto prazo, permite um planeamento estratégico e sustentável. Alguns países, como o Reino Unido e a própria União Europeia, já usam este modelo semestral. Depois, em termos de argumentos contra esta mudança, perda de transparência, ou seja, as empresas vão demorar muito mais a publicar resultados e no meio disso tudo muita coisa pode acontecer. E lá está, perda de informação atualizada, porque uma informação que só será algo que está a acontecer agora e que só será publicado daqui a meio ano é no mínimo desinteressante para os investidores porque passou imenso tempo, já não dá para fazer grande coisa com essa informação. Investidores ficariam 6 meses sem dados oficiais por parte da empresa, a não ser que o CEO desse alguma entrevista ou fosse algum podcast ou isso, e quisesse dar esses dados. E isso vai obviamente gerar mais incerteza no mercado. E os Estados Unidos têm um mercado muito maior e muito mais complexo do que a União Europeia, ou seja, logo comparar isto que foi o que Trump acabou por fazer, que a União Europeia faz, então, não obriga as empresas a publicarem relatórios de 6 em 6 meses, aliás, 3 em 3 meses, mas sim de 6 em 6 meses, foi esta a ponte de relação neste tema. E eu acho que realmente não faz muito sentido porque são mercados muito diferentes. Os Estados Unidos é muito maior, muito mais complexo, tem um tecido empresarial que é o melhor do mundo, e realmente é diferente. E depois também os modelos como o GAP, que é basicamente... O GAP são as normas que dependem de país para país, e são as normas que cada região adota para preparar e apresentar estes relatórios. Ou seja, estas demonstrações de resultados têm um modelo a seguir. E realmente são estes padrões que garantem a qualidade e a confiança nestes tipos de relatórios. E os Estados Unidos têm esse modelo GAP e realmente faz sentido. Agora, se nós formos a comparar isto com o cenário internacional, ou seja, neste momento os Estados Unidos obriga as empresas a relatarem 3 em 3 meses, a mesma coisa acontece também na China e até conseguem ser ainda mais exigentes do que os Estados Unidos são. E depois temos também o Reino Unido e também a União Europeia que obrigatoriamente semestral, mas o trimestral é opcional. Ok? Aqui o que se fala também é que isso pode acontecer, ou seja, que Trump e que a SEC chegarão a um possível acordo, ou fala-se que poderá ser esses moldes, e isso nem é muito cedo para entender o que é que vai acontecer, porque no final das contas a decisão final é da SEC, mas basicamente pode acontecer as empresas deixarem de ser obrigadas a reportar trimestralmente, mas podem fazê-lo se assim o quiserem, mas no mínimo terão que fazer bianual.
Agora, uh, por esta parte, acho que acabaram por já perceber qual é a minha opinião na maneira como eu expliquei estes pontos. Sinceramente, os dois lados da balança fazem sentido para pessoas diferentes. Eu acho que faz sentido aumentar o período em que os relatórios são publicados para 6 meses, por exemplo, para um CEO. Porque o CEO terá muito menos pressão, pode ter um pouco mais de calma na tomada de decisão, possivelmente terá um horizonte temporal maior, se bem que, sinceramente, se formos a olhar para o mercado europeu, não vejo nenhum indício de que o facto de estarem a libertar resultados de meio em meio ano os tenha feito pensar mais a longo prazo, tanto que a América continua a bater de longe o mercado europeu, mesmo reportando trimestralmente. Ou seja, não há nenhuma base de números, se formos a analisar, não há base nenhuma de dados que nos permita entender que publicar de 6 em 6 meses será melhor em termos de estratégia de longo prazo e será mais benéfico para as empresas do que reportar trimestralmente. Entendo isso da parte dos CEOs, mas eu acho que será muito mal para os investidores individuais, os investidores de retalho. Porquê? Porque primeiro os investidores de retalho, pequenos investidores, não têm acesso a informação como os investidores profissionais têm. Ou seja, têm redes de informação que não são de acesso ao público. Então aí já estaremos em grande desvantagem. E depois, quer queiramos, quer não, o investidor tem que se munir do máximo de informação possível. Essa é a verdade. E quanto mais frequente e mais fidedigna e mais ao minuto ela for, melhor. Porque nós tomamos boas decisões de investimento mediante a qualidade e a rapidez com que obtemos informação. Se nós vamos alongar o período de 3 em 3 meses para 6 em 6 meses, o que vai acontecer é que vai haver menos transparência, porque os negócios durante 6 meses não são obrigados a revelar absolutamente nada do que está a acontecer, e isso acaba por ser preocupante, porque não nos podemos esquecer que nós somos investidores da empresa, certo? Ou seja, nós temos o direito de saber o que é que está a acontecer na empresa. Apesar de nós sermos investidores que têm pouca percentagem, não deixamos de ser investidores da empresa. Temos o direito de saber o que está a acontecer com o nosso dinheiro e em que é que o nosso dinheiro está a ser investido. Se nós demorarmos meio ano para saber isso, muita coisa pode acontecer. E nós até podemos ter algumas das empresas no nosso portfólio de que os CEOs falam bastante, que, sei lá, que vão várias vezes à televisão, ou que dão entrevistas, ou que fazem palestras, mas há muitos CEOs que não falam assim tanto, não revelam assim tanto, a não ser quando são obrigados a fazê-lo, que é então nos relatórios trimestrais. Por isso, eu não sou a favor da mudança dos relatórios para bianuais, porque meio ano é muito tempo. Meio ano é muito tempo sem saber nada sobre os investimentos que nós temos na nossa carteira. Durante meio ano eles podem fazer péssimos investimentos, podem contrair muita dívida, podem lançar produtos que nós não vamos ter acesso ao que é que realmente aconteceu em termos de vendas, podem lançar novos serviços que nós não temos noção do potencial de crescimento, das margens, porque as empresas não são obrigadas a revelar esse tipo de informações até daqui a meio ano. Meio ano é muito tempo. Por isso, sinceramente, espero que isto não avance, porque acho que vai ser prejudicial para os investidores. Depois, passando agora esta notícia, temos a notícia de que a China acusou a Nvidia de violar leis de antimonopólio. Aqui é importante termos em conta uma situação que é, isto já se vem a arrastar há algum tempo. A Nvidia é uma empresa que está nas bocas do mundo desde que teve aquele crescimento assustador. E quer queiramos, quer não, a inteligência artificial está dependente de empresas como a Nvidia para o seu crescimento futuro. Não há inteligência artificial sem empresas como a Nvidia. E não só em termos dos chips, obviamente, mas acima de tudo dos data centers. Os data centers são a peça fundamental da Nvidia. E, mais uma vez digo, o futuro depende de empresas como estas. Por isso é que uma empresa destas é incrivelmente estratégica e, por essa razão, este tipo de empresas são empurrados para a esfera política e são usadas como moedas de troca
de acordos com países. E é exatamente o que aconteceu. Eu tenho que dar aqui um bocadinho de contexto geopolítico e dar a entender o porquê que eu acho que isto não tem nada a ver com o facto da empresa ter realmente violado leis de antimonopólio na China, mas sim apenas como uma moeda de troca para as conversações que houve durante a semana em Madrid com o presidente Trump e o presidente chinês. Uh, a Nvidia foi usada como uma moeda de troca para que a China tivesse mais poder negocial ou afetar a Nvidia. O que é que eu quero dizer com isto? É muita coincidência que a decisão da China tenha sido anunciada ao mesmo tempo que decorriam as negociações em Madrid com os dois países, China e Estados Unidos. Ou seja, nestas reuniões, acima de tudo, estavam em cima da mesa temas muito sensíveis. Primeiro de tudo, as tarifas comerciais entre os dois países, que é algo que, apesar deste tempo todo, ainda não está decidido, o tempo que isto já se está a arrastar. Depois, também tínhamos em cima da mesa o que é que realmente ia acontecer com o TikTok. Ou seja, se neste caso, se ele ia ser restringido nos Estados Unidos, se ele ia ser forçado a vender a sua cota de mercado nos Estados Unidos, isso também estava em cima da mesa. E acima de tudo, aqui também foi um dos temas falados, o anúncio da investigação à Nvidia parece-me ser uma estratégia de pressão política. Ou seja, nós vamos impor restrições à Nvidia, mostrar que temos poder negocial de o fazer. E se vocês olharem bem para isto, vamos então tirar um bocadinho o pé do acelerador, porque nós temos poder negocial. Se nós cortarmos um mercado gigantesco, o mercado chinês, à Nvidia, a Nvidia vai sofrer bastante com isso na sua expansão futura, porque neste momento a China ainda não é uma peça muito grande nas vendas da Nvidia, muito pelo contrário, mas é uma grande peça fundamental para o crescimento futuro da empresa. Então a China sabe disso e quis colocar pressão nos Estados Unidos para facilitarem as negociações, para que daqui a uns tempos eles venham dizer: não, afinal não vamos avançar com este processo. Isto depende muito de como é que as negociações correm. E por isso é que eu acho que é muito específico esta decisão, mesmo quando não estavam todos reunidos em Madrid. Isto aqui mostra que Pequim tem cartas para jogar em setores muito críticos, nomeadamente o setor dos semicondutores, que é um setor muito estratégico na China e que, acima de tudo, é um setor muito estratégico também nos Estados Unidos. É um setor muito delicado, é um setor que é muito importante e então é muitas vezes usado, passado de mão em mão, este tipo de situações como trocas políticas. Agora, aqui também temos algumas coisas que são importantes, ou seja, novas investigações chinesas, o chamado anti-dumping. O que é o anti-dumping? Ou seja, aliás, o que é o dumping? É quando uma empresa exporta um produto a um preço inferior ao mercado interno do seu próprio país, que neste caso estamos a falar do anti-dumping a chips dos Estados Unidos. O que é que isto quer dizer? Ou seja, a empresa que exporta esse produto, que manda o produto lá para fora, está neste caso a precificar o mais barato do que o que vai vender dentro do seu país. E isso não é bom, principalmente para o país importador. Então, neste caso, é importante que se faça isto, estas investigações por parte da China, porque no fundo o que está a acontecer é que eles estão a exportar um produto a um preço inferior ao do mercado, e isso não é vantajoso. Então vai haver revisões de restrições americanas ao setor chinês e a mesma coisa vai acontecer ao contrário. Até isto estar solucionado, eu creio que a Nvidia vai estar debaixo de fogo, como esteve outras empresas como a própria Alphabet, que já vamos falar a seguir, mas muitas destas grandes empresas são arrastadas um bocado para isto porque no fundo são peças fundamentais do setor americano. E como na China é um bocado mais opaco, é mais fácil para os chineses terem acesso à informação americana do que os americanos terem acesso à informação chinesa, e eles aproveitam-se disso também, obviamente. Isto também veio porque houve problemas recentes da Nvidia na China. A China bloqueou os chips H20 que foram criados para contornar estas restrições dos Estados Unidos. E neste caso houve uma perda de espaço para rivais locais, principalmente como a Huawei. E também a Alibaba, que agora também já está a dar muitas cartas em setores concorrentes à Nvidia. Depois aqui, a Nvidia marcou uma posição definida sobre esta
suposta anti-monopolização, ou seja, uma infração que eles não estavam a contar que a China fosse levar desta maneira. O CEO pressiona para vender na China, ou seja, ele tem estado, obviamente, em conversações para que isso venha a acontecer, porque é importante para a empresa que isso aconteça. E o argumento que ele defende é que o mercado de inteligência artificial chinês pode valer cerca de 50 bilhões de dólares no prazo de 2 a 3 anos. Ou seja, é um mercado muito importante para a expansão. E depois aqui, o acordo recente com Washington é que a Nvidia pode vender chips para a China, mas tem que ceder 15% da receita ao governo dos Estados Unidos. Mais uma vez, setor delicado, setor específico, setor estratégico e que tem nuances muito importantes. Mas afinal, porquê é que aconteceu esta investigação? Agora que já temos um bocadinho de contexto político. O regulador chinês, que é o SAMR, acusa a violação da lei de antimonopólio quando a Nvidia adquiriu a Mellanox em 2020, que é uma empresa israelita que também era estratégica para a empresa, e esta venda foi aprovada com umas certas condições. E agora o que a China está a dizer é que a Nvidia violou algumas dessas condições. Mas sinceramente não foram revelados detalhes sobre que leis foram violadas, que condições foram violadas. Isso ainda está um bocado no segredo dos deuses. É uma estratégia comum por parte da China. Mas basicamente pode existir aos olhos da lei chinesa um monopólio pela aquisição desta empresa, que pode estar a afetar a sua concorrência de empresas chinesas, e então a China acha que está a ser prejudicada as suas empresas em prol desta aquisição e que foram violadas as condições. Por isso, vamos ver no que é que isto dá, mas realmente parece-me ser algo que facilmente se resolve se Trump e o presidente chinês chegarem a acordo em tarifas e em outras coisas estratégicas. Este caso, na minha opinião, desaparece rapidamente. Agora, vamos à terceira notícia, que foi então uma notícia que é bastante interessante. Não foi muito publicada, eu não sei porquê. É uma fonte bastante fidedigna, Financial Times, mas realmente eu não vi muitas outras pessoas a falar sobre isto. E acho que é realmente importante, principalmente para tudo o que sejam investidores, neste caso da Alphabet. Então, basicamente, o que é que eu quero dizer com isto? A China decidiu encerrar a investigação de antitrust contra a Google, que analisava o domínio do sistema Android sobre os fabricantes locais, como a Oppo e como a Xiaomi. Neste caso, a decisão surge num momento em que Pequim e Washington intensificam as suas negociações comerciais, e acho que isto aqui é muito importante. Nós vemos já a relação entre a Nvidia e a Google neste período em específico, que incluem temas como as tarifas, o futuro TikTok e as restrições à Nvidia, como nós falamos agora. Ao mesmo tempo, a China está a concentrar pressão sobre a Nvidia, porque eles acusaram também a Nvidia de violar o antimonopólio e proibiram as empresas chinesas de comprar chips. A ByteDance, a Alibaba foram proibidas de comprar e tiveram que cancelar encomendas já existentes de chips da Nvidia. Ou seja, isto está a aquecer um bocado. Agora, uma coisa que eu acho que aqui é interessante é que os analistas interpretaram isto como uma jogada de dar e tirar, que é verdade. Ou seja, eles colocaram pressão na Nvidia, mas retiraram pressão da Google, do género, nós somos flexíveis, podemos chegar aqui a uma negociação, como vocês conseguem ver, nós temos o poder de tirar e colocar pressões em empresas estratégicas vossas. Se nós chegarmos a acordo, nós podemos tirar um bocadinho o pé do acelerador. Se nós não chegarmos a acordo, coloco nestas e em outras empresas. Vamos ver Metas, vamos ver Apples, vamos ver Amazones, vamos ver o que quer que seja, e nós vamos arranjar um buraco na nossa lei chinesa, nem que tenhamos que o criar, para fazer pressão às tarifas que, quer queiramos, quer não, obviamente que também afeta a China, não é? Não afeta só os Estados Unidos. Apesar disto ter começado nos Estados Unidos, afeta igualmente a China, porque são as duas grandes potências mundiais. E pronto, ou seja, aqui basicamente o fim da investigação mostrou que
é um sinal positivo para os Estados Unidos porque mostra flexibilidade da parte da China. A China continua a lucrar através de anúncios e de cloud, ou seja, aliás, a Google continua a lucrar na China com anúncios e cloud, apesar de o motor de busca, o Google, é um motor de busca que não funciona na China, ele está bloqueado, porque obviamente sabemos que o Partido Comunista Chinês controla a informação toda e não pode dar acesso livremente à informação por questões de controlo demográfico, por assim dizer. E então, neste caso, a estratégia da China será então essa, de tentar focar-se nas retaliações e tornar estas retaliações muito prejudiciais para a América, ao ponto de ver se eles dão a volta rápida a isto. Vamos ver se Trump... Normalmente Trump não reage muito bem a este tipo de ameaças, mas talvez consigam chegar a algum entendimento. Mas acho que no fundo isto é muito importante, porque o mercado do Android na China era o principal mercado da Google. Se nós formos a ver, praticamente todas as empresas chinesas, tirando a Samsung, ou seja, empresas grandes, dependem do Android nos seus telemóveis. Então, obviamente que a Google já não ter que se preocupar com o Android na China é gigante para a Google. E como acionista vi esta notícia com bastante agrado. Foi uma notícia que já não só há uns episódios atrás, como eu falei, o Chrome já não ter que sair da Google foi ótimo, já não haver pressão também por parte da China no Android é ótimo, ou seja, a empresa está a começar cada vez a ter mais espaço para poder se movimentar, já não se sente tão apertada, porque estava com imensos processos em tribunal e realmente agora já se nota que daqui podem vir coisas bastante boas. Mas mais uma vez digo, isto é uma jogada política, nada tem a ver com o negócio. Isto foi algo que tanto se coloca como se tira rapidamente. Mas para já, acho que é um bocado isto que pode acontecer. E por último, temos também, então, foi basicamente a principal notícia da semana, era a notícia mais aguardada da semana, quarta-feira, que era a decisão da Fed. Toda a gente já dizia que em princípio ia ser uma descida de 0.25, mas até haver a decisão final não podemos celebrar nem abrir garrafas, como se costuma dizer, por algo que ainda não está confirmado. O mercado já tinha precificado um bocado isso, mas agora veio a confirmação. Então houve um corte de 0.25 pontos percentuais na taxa de juro. Apenas houve um voto contra a descida de apenas 0.25, que foi de Stephen Miron, que é o novo governador da Fed, que é, dizendo abertamente, é um peão de Trump, ou seja, é uma pessoa que foi colocada na Fed pelo Trump e que vai seguir os interesses de Trump, e por isso é que foi o único que discordou, porque Trump quer uma descida maior. As perspectivas para 2025-2026, ou seja, até ao final do ano, falou-se da possibilidade de mais 2 cortes. Eu acho um bocado puxado, sinceramente. 2 cortes, acho que é muito. Para o próximo ano prevê-se uma projeção de entre 1 a 3 cortes possíveis, mas sinceramente eu acho que até ao final do ano 2 cortes é muito ambicioso. Digo isto porquê? Porque o próprio Powell disse, ou seja, chama-lhe um chamado Risk Management Cut, ou seja, é um corte para gerir alguns riscos. Quais são estes riscos? O mercado de trabalho arrefeceu. Sinceramente, não estava à espera que os números não fossem um bocadinho melhores do que o que foram, sinceramente. Os novos trabalhos a serem criados nos Estados Unidos não era tanto como seria esperado. Esperava-se um bocadinho mais. Isso, obviamente, mostra preocupação no crescimento económico, porque a partir do momento em que não são criados novos trabalhos, há mais pessoas desempregadas, e isso arrefece automaticamente a economia. E acima de tudo também não nos podemos esquecer que a inflação, o target é 2% na inflação americana e ainda não está nos 2%. Então tem que se fazer reduções de forma muito criteriosa, porque ainda não foram atingidas as condições necessárias para que possamos acalmar um bocadinho e tomar decisões um bocadinho mais ambiciosas. Obviamente que isto também tem muito a ver com o impacto das tarifas de Trump, obviamente, porque as tarifas ainda não refletem totalmente os preços que estão a ser
precificados pela maior parte dos países. As empresas têm adiado passar esse custo para os consumidores. É muito importante entender que agora há muitas empresas que já foram taxadas, mas ainda não passaram essa taxa, por assim dizer, ao consumidor. Ou seja, se um produto, vamos imaginar, uma garrafa de água custa mais 25 cêntimos ou mais 20 cêntimos, vamos imaginar, por causa das tarifas, a empresa não pode assumir esses 20 cêntimos eternamente. Isso significa que a empresa vai perder 20 cêntimos em cada garrafa que vende. Ou seja, esse custo vai ter que ser passado ao consumidor. Mas nesta fase inicial, para não haver um choque tão grande, muitas das empresas não passaram ainda esse preço ao consumidor. E isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Isso acontecendo significa que as pessoas vão perder poder de compra. Vão conseguir comprar menos coisas do que compravam por causa das tarifas. E isso vai fazer automaticamente arrefecer a economia também. Se não estão a ser criados também novos trabalhos ao ritmo necessário, isso é mais uma maneira de arrefecer a economia. A inflação ainda não está controlada, por isso também pode fazer arrefecer a economia. Então, acho que foi bem pensado não descer mais do que isto para já. As expectativas, o impacto vai ser de crescimento no final deste ano, ou de 2026, prevê-se que esta redução tenha impacto no final deste ano e início do próximo, mas também não nos podemos esquecer que isto tem implicações para os investidores, que neste caso são boas porque houve um corte do juro. Corte do juro é sempre bom para os mercados. E porquê? Porque quanto mais cortes houver, significa que o capital é cada vez mais barato. Ou seja, o dinheiro fica mais barato. O que é que eu quero dizer que o dinheiro fica mais barato? Significa que se o juro for mais baixo, uma empresa pode ir a um banco e pedir dinheiro que o juro vai ser mais barato, ou seja, vão pagar menos em juros ao banco. O mesmo acontece por parte de uma pessoa individual. Uma pessoa recorre a um empréstimo no banco e vai pagar menos juros ao banco. Isso incentiva as pessoas a pedirem mais dinheiro e às empresas a pedirem mais dinheiro. Isso faz com que as pessoas possam estimular a economia porque gastam mais, podem comprar carros, casas, barcos, viagens, ou seja, coisas que normalmente podem requerer financiamento. Viagens nem tanto, mas mais carros e casas e grandes compras. E as empresas a mesma coisa, podem avançar se calhar até com investimentos que estavam à espera de o fazer porque as taxas de juros não compensavam pedir o financiamento. E então isso estimula obrigatoriamente a economia. E também é muito importante entender que se existe menos juro, então o dinheiro parado também rende menos. Os bancos pagam menos pelo dinheiro parado. Isso estimula as pessoas a tirarem o dinheiro do banco e investirem em algo, seja em ações, em obrigações, em imobiliário, o que quer que seja. Ou seja, tudo isso estimula a economia a funcionar. Mais investimento, mais trabalho, mais produtos a serem vendidos, mais consumidores ativos. Ou seja, tudo isso faz com que a economia fique mais forte. E também, obrigatoriamente, as pessoas também vão querer colocar o seu dinheiro a render porque estão a ganhar cada vez menos e não lhes compensa, mesmo em termos de inflação, vai deteriorar-se o seu dinheiro. Então, é sempre importante de se ter em conta que a inflação é também um ponto relevante aqui. A inflação ainda está a resistir e também temos as tarifas, ou seja, nem tudo é bom. Apesar de ter havido este alívio da taxa de juros, não nos podemos esquecer que temos tarifas e também temos a inflação que ainda não está como nós queremos. Por isso eu acho que esta foi uma boa decisão. Esperemos que a economia dê indícios de que se pode descer mais nos próximos tempos com confiança. Acredito que 2026 possa trazer isso. E por isso eu acho que, sinceramente, teremos aqui todas as ferramentas para que o próximo ano seja tão bom como foi este. 2025 foi um ano excelente para os investidores, continua a ser, e acredito que também 2026 seja também um ano bastante bom. E pronto, termina assim mais um episódio do Diário do Investidor. Este foi mais curtinho, menos coisas a acontecer, mas não se esqueçam que na próxima semana há um novo episódio, ok? Um grande abraço e bons investimentos.